Fala, investidor! Olha, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um manejo que eu fiz em uma operação com opções em que eu reduzi completamente o meu risco inicial nessa operação e eu ainda tenho chance de ter retornos exponenciais, retornos em tese infinitos. Se você quer saber, se você já se interessou por esse conteúdo, já deixa aí o seu gostei e vamos entender como é que foi essa operação. Fica aqui comigo nesse vídeo, vamos lá! O assunto que eu vou trazer para esse vídeo aqui, essa operação é a compra a seco de call. Essa operação eu já tratei em um outro vídeo, vou deixar para você aqui o link desse vídeo na descrição e também lá no final, em que eu tratei essa operação que é a compra de call, que é uma operação indicada num cenário em que a gente acredita numa alta da ação. Só que a diferença dessa operação que eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês a diferença e principalmente eu vou mostrar para vocês um manejo, algo que eu fiz aqui com essa operação em que eu continuo com parte exposto nessa operação, só que agora eu agora só tenho lucro com essa operação porque o meu risco eu já reduzi a zero em relação lá àquele meu investimento inicial. Parece até que quem não sabe de opções pode estar em dúvida, pode estar meio desconfiado, mas fica comigo aqui que eu vou te explicar direitinho, você vai entender como que eu fiz tudo isso daí. Bom, primeiramente deixa eu explicar para vocês a diferença entre essa operação que está agora em curso, eu ainda não encerrei ela completamente, e aquela outra operação que eu abordei no vídeo, em um dos vídeos anteriores. Naquela outra operação, também era uma operação de compra de call a seco, só que lá era uma opção OTM, era uma opção out the money, uma opção fora do dinheiro. Esses conceitos, se você não está familiarizado, eu já te convido para você assistir aos meus vídeos, a uma playlist sobre fundamentação no mercado de opções. E aqueles vídeos ali fazem parte do meu treinamento, da parte de fundamentação lá do meu treinamento. E você já tem aqui disponível gratuitamente para vocês aqui. Aproveitem esse conteúdo que é muito interessante e vai te facilitar aqui o entendimento desse conteúdo e o conteúdo de outros vídeos que a gente fala aqui sobre opções. Então ali era uma opção OTM fora do dinheiro. Esse vídeo, essa operação que eu montei aqui é uma opção, quando eu montei, essa opção estava dentro do dinheiro, in the money. E tem algumas características, obviamente, que diferenciam uma da outra. Lógico que quando eu monto essa operação, eu posso montar com uma opção em qualquer strike. Quando eu monto essa operação com strike fora do dinheiro, tem algumas características. Primeiro, essa opção ela é mais barata, porque ela só tem valor extrínseco. Essa opção ela vai exigir, ela tem uma possibilidade menor de ter sucesso, porque ela precisa que a ação se movimente rapidamente, com um grande movimento do mercado e num curto espaço de tempo. Então a probabilidade dessa operação ter sucesso ela é menor. Só que, além de eu ter pago menos nessa operação, o retorno, caso dê lucro, ele geralmente é proporcionalmente ao valor investido muito superior. É 300, 400, 500, 1000, em tese, costuma dizer que é infinito, porque a ação ela pode subir, a cotação dela para valores aí bem superiores ao valor atual. Então essas são as três principais características quando a gente monta essa operação utilizando uma opção fora do dinheiro, uma opção OTM. Nesse caso aqui eu montei essa operação utilizando uma opção dentro do dinheiro. Eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso daqui, mas isso traz algumas características. Primeira característica nesse tipo de operação: as opções ITM elas são mais caras, porque elas vão ter, além do valor extrínseco, que é aquele valor da expectativa, tudo isso aí eu trato lá nas aulas, nos vídeos de fundamentação. Ela vai ter também o valor intrínseco, que é o valor real. Então ela vai ser mais cara, porque ela vai ter valor intrínseco e valor extrínseco. Mas ao mesmo tempo ela tem uma probabilidade maior de sucesso, porque mesmo que a ação fique parada ou se movimente um pouquinho, eu já posso ter lucro. Mas ao mesmo tempo, como ela tem uma probabilidade maior de sucesso, eu posso colocar mais dinheiro.
já que eu tenho uma chance maior de ter lucro, eu posso me expor um pouco mais. E esses meus lucros geralmente não são tão exponenciais como aqueles lucros de uma opção ATM, mas ao mesmo tempo, como eu coloquei um valor maior, ele às vezes pode trazer um lucro aí bem interessante. Então, feita essa distinção entre essas duas situações de uma mesma operação, só que montada com diferentes, né, de strikes ali fora do dinheiro ou dentro do dinheiro, vou mostrar para vocês aqui a operação minha que eu montei, que está em andamento, e o que eu fiz nessa operação para reduzir o meu risco nela. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico, né, do racional, por que eu montei essa operação. Então, essa operação eu montei com Petrobras, não é nenhuma recomendação, foi baseado no movimento, na situação, naquele momento que eu montei essa operação aqui. Então, naquele momento lá, a Petrobras ela subiu, caiu aqui na linha verde, ela subiu novamente, chegou aqui ao mesmo patamar, caiu novamente na linha verde. Eu acreditava, né, fez aqui esse martelo, eu acreditava que essa ação tinha uma chance de subir e efetivamente isso aconteceu nos pregões seguintes, foram subindo, continua subindo e provavelmente vai continuar subindo, tá? Então aqui no dia 2 de junho, eu comprei aqui, ó, você já observa aqui, ó, que já teve uma alta aqui no dia 1º, né, de junho teve uma alta, eu comprei essa opção, tá? Nesse dia aqui, no dia 2 de junho, e agora eu vou mostrar para vocês como é que funcionou aqui essa operação. Então no dia 2 de junho, uma opção de compra no strike 26,47, PETRF 271, eu comprei 1.000 unidades e paguei R$1,21. Então paguei aqui 1.000 unidades, R$1,21, paguei R$1.210 nessa operação. Então, só para a gente bater aqui novamente, se você observar aqui, nesse momento aqui, a ação ela estava aqui mais ou menos a 26, não sei, não vou saber precisar aqui o valor exato, que a ação estava no momento que eu montei a operação, mas vamos supor aqui que tivesse aqui, ó, 26,80, tá? 26,80. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos voltar até a câmera aqui para mim. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, vocês observem que nessa operação aqui que eu montei, o strike é 26,47. 26,47. Eu paguei R$1,21 por opção e eu comprei 1.000 unidades. O meu break even, ou seja, aquele valor a partir do qual eu começarei efetivamente a ter lucro, era 27,68. A ação provavelmente no momento ali, ela estava em 26,80, tá? Então quando ela chegasse aqui a 27,68, eu começaria a ter lucro. Na verdade, a ação eu acho que ela estava um pouquinho mais cara, mas ela estava abaixo desse valor aqui do break-even. A partir desse momento, porque é o valor do strike somado ao valor pago, a partir desse momento eu já estaria lucrando com essa operação. E essa ação está nesse momento agora com o pregão fechado a 28,87. Então ela já está aí mais de R$1 acima aqui desse meu break-even. Ou seja, qualquer valor que essa ação fechar, estiver acima desse valor, eu estou lucrando. Então deixa eu mostrar para vocês aqui agora, mostrar aqui a grade de opções, que essa opção que eu comprei, PETRF 271, é essa daqui, ó, tá? No strike 26,47. Ela é uma opção dentro do dinheiro. Por quê? Porque ela está com strike inferior à cotação atual da ação, né? O strike 26,47, a ação agora está 28,87. E para poder exemplificar aquele negócio que eu falei anteriormente, as opções fora do dinheiro, que são aquelas que estão com um strike superior à cotação atual da ação, elas são bem mais baratas. Mesmo com o mercado fechado, você consegue observar aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó, que está 5,5% acima da cotação atual, tá valor de venda 10 centavos, valor de compra 11 centavos, porque só tem valor extrínseco. E como faltam apenas 6 dias até o vencimento, se essa ação não se movimentar até lá e passar esse valor até o vencimento, ou seja, 6 dias úteis, essa opção aqui vai perder o seu valor, né? Vai virar pó. Então essa opção minha dentro do dinheiro, ela tem o valor intrínseco e extrínseco. Então essa daqui, ó, essa aqui, tá? Atualmente
o pregão está fechado, fica difícil da gente ver, mas está aqui na casa dos R$2. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o delta, vamos ver aqui, olha só que eu vou trazer para vocês aqui. O delta dessa operação está em 0,98 centavos. 0,98 centavos. Vamos até trazer para mim aqui a câmera para eu explicar para vocês isso daqui. O que significa aqui essa grega delta? Que eu explico um pouquinho melhor lá nos vídeos de fundamentação. Assistam, por favor, aqueles vídeos lá. Mas o que funciona, o que significa o delta? Para cada R$1, que essa ação se movimentar, sendo que ela agora está em 28,87, para cada R$1 que ela se movimentar, essa minha opção vai se movimentar 98 centavos. Quase a mesma coisa. Cada R$1 que a ação se movimentar, eu estarei lucrando com essa opção 0,98 centavos. E isso aí, daqui a pouco vai até aumentar um pouquinho mais esse delta. Mas vamos considerar esse valor agora. E qual que é o mais interessante de você entender aqui? Nós estamos falando para cada R$1 de 28,87. Tem um impacto. Tá? R$1 de 28,87 significa uma variação. Vou até botar aqui. Ó. R$1 de 28,87 é 3,46%. Então, se essa ação subir R$1 na cotação dela, que corresponde a 3,46%, eu terei também 98 centavos, ou seja, quase a mesma variação em uma opção que está a R$2 e um pouquinho. Sendo que esse 98 centavos para uma opção que está ali agora, vamos botar que está ali R$2,50, tá? O mercado está fechado agora, vamos considerar que está R$2,50. Dividido por 2,50, eu estou falando aqui em 39%. Então, olha só. Na situação atual, com o delta atual dessa opção, e essa opção está com esse delta elevado porque ela está dentro do dinheiro, e aí é a graça desse tipo de operação. É uma das vantagens desse tipo de operação, é que você fica com o delta, né, muito próximo, você fica com uma exposição muito próxima à exposição para cima da ação. Então, para cada R$1 da ação, que corresponde a R$3,40 e poucos centavos, eu terei uma valorização na minha opção de quase 40%. Olha a diferença. Por isso que a opção você consegue operar de forma alavancada, e aqui uma alavancagem tranquila, porque a ação custa R$28 e a opção está R$2. A opção ela está menos de 10% do valor da ação, e eu estou praticamente exposto ao mesmo lucro, ao mesmo retorno, ao mesmo movimento, melhor dizendo, ao mesmo movimento. Então isso daqui é importantíssimo você entender para você perceber a vantagem desse tipo de operação aqui, tá? E a vantagem é maior, que eu estou praticamente tendo o mesmo retorno, né, absoluto da ação, mas eu tenho uma proteção quanto à desvalorização. Se essa ação cair demais, então olha só, essa ação para poder negociar, eu teria que negociar pelo menos um lote de 100. Então eu teria que ter aí pelo menos 2.800 e tantos reais. Na opção aqui, o valor que eu investi é muito menor. Então, se essa ação aqui despencar demais, o máximo que eu vou perder nessa operação foi o valor que eu coloquei de R$2 por unidade. Vamos supor que essa ação quebrasse. Quem tem ação, tivesse uma ação, teria os seus R$28 virando zero, perderia R$28. Se essa ação quebrar, essa minha opção vai perder o valor dela, só que nós estamos falando de R$2. É essa alavancagem na alta e a limitação na perda bem menor que uma das coisas que torna a opção, né, o mercado de opções algo tão fascinante. Mas vamos voltar aqui à explicação, tá, dessa operação aqui. Bom, então vocês já entenderam o porquê que eu montei essa operação, mostrei no gráfico. O ponto caiu, começou a subir, acreditava que ia subir, por que eu montei? Escolhi uma opção dentro do dinheiro, porque ela tinha uma probabilidade maior de me trazer lucro. E aí agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com essa operação. Então essa operação aqui, ela passou do meu break-even, que era R$27 uns quebrados, e aí ela chegou num patamar em que ela estava me dando 100
de lucro, ou seja, eu dobrei aquele meu capital investido. Então eu tinha investido R$ 1,21 por cada opção, eram 1.000 unidades, então 1.210. A partir do momento que esse valor dobrou, virou 2.400 uns quebrados, né? Deu 100%. Então eu tinha, vamos raciocinar em unidades. Eu tinha R$ 1,21. A partir do momento que isso daí dobrou e virou R$ 2,42, o que eu fiz? Eu fiz um manejo nessa operação que a gente chama de descascar a operação. Eu peguei e vendi a metade da minha posição. Eu vendi 500 unidades. Só que, como esse meu R$ 1,21 se valorizou e se tornou R$ 2,42, quando eu vendo a metade desses R$ 2,42, eu estou recuperando esse meu R$ 1,21. Então eu tinha 1.000 unidades, essas 1.000 unidades dobraram de valor, eu vendo a metade delas, eu fico ainda com a posição, com a metade da minha posição, mas com o mesmo valor que eu coloquei inicialmente, e aquele valor que eu coloquei inicialmente eu recupero ele. E dessa forma eu reduzo completamente o meu risco inicial, porque aquele valor que eu apliquei, eu recuperei e coloquei no meu bolso, e agora, se essa ação despencar o tanto que for, ela já não afeta mais aquele meu investimento inicial. Então, a partir de agora, eu só posso ter lucro com essa operação. No pior dos cenários, se essa ação vir a cair muito e essa minha opção vir a não ter valor mais, virar pó, não tem problema, porque eu já recuperei o meu valor. Tá? E por que não desfiz completamente essa minha posição? Eu poderia simplesmente, 100% de lucro, desfazer a minha operação e embolsar todo o meu lucro. Mas como analisando o gráfico, eu ainda acredito que essa ação pode subir nos próximos dias. Então eu resolvi, no meu gerenciamento de risco, reduzir o meu risco inicial e embolsar aquele valor que eu investi, mas permanecer exposto com essa operação, né? Caso realmente essa ação continue subindo, eu ainda tenho um valor lá investido que vai me trazer um retorno bem interessante. E tudo isso daí eu fiz, né? Falta só uma semana, né? Então a ação já subiu demais, pode ser que tenha uma correção, então eu vou embolsar aqui uma parte, mas como ainda graficamente mostra ali que ela pode ter um retorno bem interessante, permaneço ainda na operação com parte desse meu valor. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funcionou aqui essa minha operação, esse meu manejo aqui na estrutura. Então observe aqui, estamos aqui agora com a tabela, ó, tá? Observe aqui o seguinte, deu aqui ó, 107%, então passou de 100%, tinha pago 1,21, estava em 2,51, né? Strike 26,47, a ação já estava nesse valor aqui de mais de R$28. Eu fui lá e cliquei aqui para reverter parcialmente, né? Para zerar parcialmente essa minha posição. Então aqui eu tinha 1.000 unidades, reduzi parcialmente, passei para 500 unidades, e aí aqui no valor de 2,52 eu estava recebendo 1.260, um valor superior àquele que eu investi 1.210. Então observe aqui essa situação, né? Aqui eu estou recuperando mais do que o valor que eu investi, estou diminuindo a metade da minha posição. Então eram 1.000 unidades, estou ficando agora com 500 unidades, recuperando mais do que aquele valor que eu investi, e aí ficou aqui registrada essa minha venda. Se a gente observar aqui no Booking, essa minha ordem ela estava aqui, ó, como a primeira na posição 2,52, o valor 500 unidades, e aqui a oferta aqui de compra estava 2,48. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui a execução da operação. Então no dia 7 de junho eu vendi 500 unidades, estava lá programada 2,52, coloquei registrada lá no book, chegou a esse valor aqui e essa minha operação foi executada. Então eu recuperei todo o meu valor investido inicialmente, mais um pouquinho, tá? E agora nesse momento eu continuo lá com a exposição de 500 unidades, preço médio de compra de 1,21, o preço atual está 2,51. Então agora já recuperei tudo que eu tinha investido, então o que vier agora é lucro, porque não tem mais como eu sair no prejuízo aqui nessa operação. Então vamos voltar aqui para mim. Então espero que você tenha entendido o porquê eu montei essa operação,
Por que eu escolhi uma opção dentro do dinheiro? Qual é a diferença desse tipo de opção em relação à opção fora do dinheiro? Tem as vantagens e desvantagens, você precisa analisar. E entender aqui o manejo dessa operação. Então, se você gostou desse vídeo, né, de como que eu fiz para poder reduzir o meu risco e ainda continuar, né, podendo lucrar ainda mais com essa operação, já deixa o seu like, escreva aqui nos comentários se você está com alguma dúvida, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está iniciando, né, no mercado de opções, ou aquela pessoa que ainda não começou, que está lá na renda variável, só nas ações, e que talvez já possa dar um passo a mais, subir ali o seu patamar de conhecimento e começar nesses investimentos no mercado de opções. Então vocês viram aqui a alavancagem com um valor bem mais reduzido, cerca de 10% do valor da ação, como eu posso ter retornos muito mais significativos, principalmente nesse caso aqui, em que a opção praticamente ela vai se movimentar o mesmo valor absoluto que a ação. Então, se você gostou, deixa o seu like. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever. Até a próxima e bora crescer!